Graça e paz, igreja. Amém. A igreja está bonita hoje, cheia do poder de Deus. Muito bom, né? Muito bom viver as coisas de Deus. E hoje, dia de ceia, nós vamos falar sobre ceia. Vamos falar sobre este momento aí de comunhão, o que Deus quer de cada um de nós, né? O que o texto diz para nós. Então eu queria ler aqui 1 Coríntios 11, do 23 ao 29, é o texto clássico, né? Usado na ceia, embora Paulo ele recorda, né, daquilo que Jesus já tinha falado em Mateus 26, mas é o texto clássico. E eu queria ler aqui. Diz assim, 1 Coríntios 11, do 23 ao 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, e como já foi mencionado aqui, ele é o centro. Não tem mais nada no centro, Senhor Deus, da igreja, nem das nossas vidas, a não ser a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, nesta manhã. Usa a minha vida e fala em cada coração, Senhor Deus, apesar das minhas limitações, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele possa falar, Senhor Deus, fortemente com cada um de nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O título é A Ceia do Senhor e o Poder da Comunhão. A Ceia do Senhor e o Poder da Comunhão. Nós temos duas ordenanças na Bíblia deixadas por Jesus, ou sacramentos, né, como nós podemos encontrar, que é o batismo e a ceia. O batismo, ele marca o começo da fé cristã, o início de uma jornada, e ele é feito só uma vez. Ninguém precisa sair batizando todas as vezes que desejar, né? Então, é feito uma vez. A ceia não. A ceia, ela é repetida. Nós não temos a frequência. Jesus não deixou uma frequência a ser repetida. Nós não encontramos isso na Bíblia. Mas a ceia, ela é feita em alguns lugares toda semana, em alguns lugares todo mês, outros de ano em ano. Algumas não acontecem no domingo, acontecem no meio da semana. Mas o que importa é que o Senhor Jesus que instituiu a ceia, e é Ele que deixou isso para a igreja. Então, quando nós falamos de batismo, nós lembramos de uma ordenança, uma vez. Quando nós lembramos de ceia, ela é repetida, porque há muito que acontece na ceia durante esse período que nós vamos falar aqui. E Jesus, em Mateus 26, do 26 ao 29, ele, quando instituiu a ceia, ele disse assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então esse foi o que aconteceu ali, que Paulo depois, né, já era um costume da igreja, e Paulo depois ele fala deste momento. O texto que nós lemos em Coríntios fala deste momento. E aqui tem algo que também nós começamos lá no passado,
Lá no passado eles se juntavam e comemoravam ali, faziam a Páscoa. Para a igreja é a ceia. E vai ter um dia, lá na glória, que vai ser a bodas do Cordeiro. Então ela vai transitando. E um dia nós vamos estar lá, nessa festa, nesse casamento, com o Cordeiro, quando ele buscará a igreja. Então ela muda. Lá em 19, Apocalipse 19, 7, vai dizer sobre essa festa linda que um dia nós vamos participar. Por enquanto, nós vamos participando aqui. Nós vamos participando aqui repetidamente, né? A ceia não é algo que nós viemos aqui para buscar a comunhão. Nós viemos participar da ceia porque nós já temos comunhão. Eu vejo muitas pessoas, às vezes elas não aparecem na igreja dia nenhum, mas quando é o dia da ceia, parece que é um dia mágico. Então eu falo, eu vou lá na ceia, vou entrar em comunhão. Mas a comunhão ela não é no domingo só hoje. Hoje é um dia de ceia, mas ela é para ser todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos dessa comunhão. A ceia, ela é conhecida também como um memorial. Nós temos outros memoriais na Bíblia. Nós temos o arco-íris. Nós lembramos de uma aliança que o Senhor fez, que Ele não ia dar mais cabo de nenhuma vida na terra, né, com água, com inundação. Nós temos a Páscoa, que é um memorial. Nós temos as pedras que Josué ele fez ali em memória da travessia do Rio Jordão. Nós temos aquele texto clássico que nós falamos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você ler esse contexto, vai falar que foi colocada uma pedra ali, e ali seria um memorial, para eles lembrarem de que o Senhor tinha ajudado eles a chegarem ali. A ceia, ela não é um memorial histórico para nós ficarmos nos lembrando, mas é para nós vivermos a ceia. A ceia nos chama a viver um tempo com Jesus, um tempo onde pelo menos nós vamos lembrar de 4 coisas. Nós vamos olhar para 4 lugares, nós vamos olhar para trás e nós vamos lembrar que Jesus veio e Ele deu a sua vida por nós. Ele não encobriu o pecado, Jesus ele tirou o pecado. João Batista, quando viu Jesus vindo, ele falou, vejam, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós olhamos para trás, nós também olhamos para dentro, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele não pediu para eu te examinar, não. Ele não pediu para eu avaliar a sua vida. Conversando esses dias, e aí a pessoa estava me falando que determinada igreja, alguém achava que você estava em pecado, então ele passava com a ceia e levava embora e não deixava você tomar a ceia. Isso já está pecando na ceia. Ninguém tem autoridade. Deus não deu essa autoridade para ninguém, mas Ele mandou que nós nos avaliássemos. Nós precisamos nos avaliar, então nós olhamos para dentro. Nós também olhamos para os lados, porque a palavra de Deus no Salmo 133, 1 diz, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então a ceia, ela é sobre comunhão. Não só comunhão com Deus, mas é com Deus e com o nosso próximo. Em Gálatas 6:2 vai dizer assim, levem os fardos pesados um dos outros. Eu não vou lá na padaria, irmãos, falar para a pessoa lá da padaria levar o meu fardo comigo. Eu vou chamar você. É você que precisa me ajudar. É eu que preciso te ajudar. Não vai ser um estranho, ainda que Deus coloque pessoas muitas vezes que nos ajudem e que nós nunca vimos. Deus faz esses mistérios, mas no dia a dia, quem vai levar o fardo um do outro? Os irmãos. É nós que vamos carregar esse fardo um do outro. E nós também olhamos para cima. Nós olhamos para o Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para o Senhor. Nós olhamos para 4 lugares. Até os homens conseguem, viu? Diz que o homem não consegue muitas coisas, vocês podem duvidar, mas nós olhamos, nós conseguimos também olhar para 4 lugares ao mesmo tempo. Então nós olhamos para o céu também. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 1:3 assim,
nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então está vendo que a ceia ela é a comunhão do corpo com o seu Deus. Isso é muito importante, né? O sentido da ceia é essa comunhão. Quando a comunhão está quebrada, a ceia se torna vazia. Ela se torna sem sentido. Pensou, por que eu vou tomar uma ceia que me remete à comunhão, sendo que essa comunhão ela está quebrada? Não tem sentido. Eu estou comemorando algo sem sentido algum. Eu estou comemorando algo com uma pessoa que eu não tenho um relacionamento. Como que pode? Né? Às vezes a religiosidade ela quer tomar conta das nossas vidas. E se eu não tomar ceia? O que o irmão vai falar? E o que vai acontecer? Irmãos, Deus, nós precisamos avaliar em Deus como andam as nossas vidas. Como eu já disse, não sou eu, não é o pastor André que vai ficar te avaliando, mas você sabe da sua comunhão. E falando isso, eu não estou dizendo não faça. Arrume e faça. Peça perdão e faça. Se der para arrumar agora, arrume agora e faça. Não deixe de participar. Mas se não der, não participa. Porque nesse texto de Paulo aqui que nós lemos em 1 Coríntios, era uma correção que ele estava dando ao povo. O povo, os coríntios, eles estavam vivendo conforme aquele ditado popular. É cada um por si, Deus por todos. Né? Eles estavam vivendo ali, então o momento da ceia, Paulo, antes da minha leitura, que está ali no versículo 20 e 21, ele estava falando, vocês se reúnem, vocês não esperam, vocês comem sozinho, vocês não se preocupam com os pobres, vocês se embriagam, vocês não... Não é ceia isso. Isso não é ceia, porque não há comunhão. Tanto que o texto diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. E aí ele começa a falar como que deve ser a ceia e que nós devemos, né, olhar para nós, a partir disso que ele falou, olhar para nós e nos avaliarmos. O que nós temos feito, se temos comunhão ou não. Porque a ceia é a mesa da comunhão restaurada. A ceia, ela aponta para uma mesa com o Senhor, onde nós temos comunhão, né? Uma mesa de uma casa, ela fala muitas coisas. Se a mesa da nossa casa tivesse boca e pudesse falar, se tivesse ouvidos para ouvir, quantas coisas já não aconteceram, quantas conversas fáceis e difíceis, choros e risadas, uma mesa não tem. Não é assim? Nós sabemos daquele tempo que está comendo ali, nos alimentando, ali é que a bronca acontece, ali é que a gente comemora a vitória, é nesse momento. Então a mesa ela significa muito. E a mesa com o Senhor, essa mesa de comunhão entre nós e o Senhor, ela é muito significativa para as nossas vidas. Porque um dia a comunhão foi quebrada. Nós sabemos que Adão e Eva, eles pisaram na bola e eles quebraram um relacionamento lindo. A palavra de Deus diz em Gênesis 3:8, que eles estavam ali, Adão e Eva, e diz assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Eles ouviam os passos de Deus, quando Deus ele ia no jardim, né, a Bíblia diz na viração do dia, para ter comunhão com eles. E um dia, essa comunhão ela foi quebrada, por causa do pecado. E aí, Deus pergunta para eles, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Porque a tendência nossa, quando nós erramos, é sair de perto, é nos esconder, não quero falar com ninguém, eu não quero que ninguém me encontre. E o que significa isso? Quebra de comunhão. Nós não queremos comunhão porque nós olhamos e falamos, eu estou longe. Mas pode ser que Deus está perguntando para você e para mim hoje, onde está você? A que ponto você chegou? Por que você quer correr de mim?
sendo que eu estou indo te visitar, eu quero comunhão com você. Em todo tempo nós vemos um Deus que busca, um Deus que vai atrás. Ele quer comunhão, mas muitas vezes nós corremos. Lucas 19:10 vai falar assim, ó: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso não é comunhão? Isso é comunhão, comunhão pura. De chegar, de ir atrás de alguém que está perdido, para falar, vem aqui de novo, ó. Você está perdido, você se perdeu de novo, né? Quantos de nós já não fez isso? Às vezes a gente se perde dentro da casa de Deus, a gente até parece que é crente, mas a comunhão está longe. Não é assim? Muitas vezes a gente anda assim. Não é o fato de nós estarmos na igreja, quer dizer que a comunhão está boa, às vezes não está boa. E nós precisamos dessa restauração. A palavra de Deus diz, Noé andava com Deus. Eu acho que ele devia andar mesmo, irmão, porque olha, para construir uma arca num lugar que nem chuva tinha, ele precisa de muita amizade com Deus, porque nenhum ser humano normal ia fazer isso. Deus sabia para quem pedia as coisas. E ele construiu aquela arca. Demorou, foi suado, mas ele chegou lá. Ele andava com Deus. Êxodo 33:11 vai falar sobre Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha, irmãos, isso é comunhão. Tirou Moisés lá não sei aonde para levar ele para levar um povo, tirar um povo da escravidão, e ele falava face a face. Levítico 26:2 vai falar assim: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha o que Deus faz para buscar o ser humano. Ele quer reatar a comunhão, ele quer a comunhão. Ele busca a comunhão comigo e com você. Quem quebra isso geralmente somos nós. Jesus, ele deu uma nova chance para cada um de nós. Naquela ceia, quando ele levantou ali o pão e deu graças. E depois ele pegou o cálice também e disse para eles, olha, vamos beber, porque a próxima vez que nós bebermos juntos dessa forma, não vai ser agora, vai ser só no reino do meu Pai. E ali, ele saiu daquele momento e ele foi para a cruz, e ali o corpo dele foi, irmãos, foi estraçalhado ali pelas chicotadas, foi humilhado, e o sangue dele foi vertido ali. Tudo isso, essa ceia culminou no pagamento dos nossos pecados. Para quê? Para que tivéssemos comunhão. Para que eu e você pudéssemos chegar ao Pai. Pudéssemos de novo chegar ao Pai. Hebreus vai falar, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E a partir desse momento, não há ninguém no meio do caminho. Se há um pontífice, esse se chama Jesus Cristo, porque só Ele pode ligar o homem a Deus. Não há mais ninguém que possa ligar o homem a Deus, a não ser o Senhor Jesus. É Ele que nos conduz, e através dele nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso ao mais profundo de Deus. Basta que nós queiramos esta comunhão. Basta nós buscarmos ao Senhor. Nós também, através disso, nós desfrutamos da presença real de Deus. João vai dizer assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha, a comunhão de dentro para fora, Deus garantiu que mora em nós. Quando nós guardamos a palavra dele, nós temos o Senhor como morada. Olha, irmãos, tem utilidade melhor para um corpo do que esse, de ter Deus em si, Deus ditando a vida, ditando os passos, morando em nós. 1 Coríntios 6,17, Paulo vai falar assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha as bênçãos da comunhão. Muitas vezes nós andamos perdidos e não sabemos o que fazer, nós não sabemos a direção, nós não sabemos muitas coisas porque muitas vezes falta-nos comunhão. Então nós queremos
Nós queremos buscar no irmão, irmão, ora por mim, porque eu preciso tomar uma decisão e está tudo certo. Mas às vezes nós mesmos, nós não buscamos e não temos a comunhão. Eu lembro de uma vez, eu fui numa vigília, e aí tinha as irmãs, e a irmã rodava para lá e rodava para cá, e ela falava com um, falava com o outro, e eu falando, Senhor, fala comigo também, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Foi até na casa do Gabriel, o pai dele é pastor, e aí a gente estava ali, e aí a irmã falou assim, me busca mais, meu servo. Quem quer ouvir isso, né? Eu queria ouvir um negócio mais forte, me buscar mais, meu servo. E aí tá tudo certo. Eu nessa ânsia de que Deus fala comigo, eu queria uma resposta, eu queria que o Senhor me direcionasse. Arrumei um irmão, fomos lá na Marginal, lá tem um bairro lá, uns predinhos ali do lado do McDonald's, de um Singapura. Ele falou, conheço uma irmã profeta. Vamos na casa da irmã profeta, vamos falar para ela orar por você. Aí eu cheguei na casa da irmã profeta sem falar nada. Eu falei, irmã, ora por mim. Me busca mais, meu servo. Falei, tá, Senhor, eu sei que a comunhão o problema é comigo, Senhor? O problema é comigo. Eu estou achando que é o Senhor que não fala, é eu que não busco. É eu que não vou até o Senhor. Então, muitas vezes nos falta isso. Nós queremos resposta, nós queremos viver uma vida plena com Deus, mas nós não vamos. Nós não vamos. Nós ficamos parados sem comunhão. E de Gênesis a Apocalipse, Deus busca essa aproximação, esse relacionamento. Ele quer se relacionar com você, irmão. Ele sabe da sua vida. E eu quero te dizer que Ele nem está escandalizado, porque Ele sabe todas as coisas. Nós podemos esconder, de um ou outro alguma coisa, mas nós não podemos esconder do Senhor. O que Ele está esperando de nós é que nós apresentemos para Ele tudo o que nós temos para falar e reatar a nossa comunhão. O pecado nos causa vergonha e nos tira essa comunhão. A ceia é um lugar também de comunhão entre irmãos. Olha o que acontecia em Coríntios, eles se dividiam para tomar a ceia. Então, em vez de tomar a ceia todo mundo junto, feliz da vida, que nem hoje, o culto já começou tão gostoso, louvando a Deus aqui, falando de momentos de comunhão também. Nós percebemos os louvores. E aí eles, em vez de viverem esses momentos, o que eles faziam? Eles se dividiram. Cada um por si, Deus por todos. Fala, vou comer minha ceia aqui, você que lute aí. E aí era um pouco diferente dos dias de hoje, E aí o mais rico levava a sua ceia e o pobre que não tinha não tomava ceia, ficava com fome. Então cada um só olhava para si. E isso não é o que Deus almeja para mim e para você. Se Ele separou um povo na terra, é para que este povo ande junto. Para que este povo sofra um com o outro, se alegre um com o outro. Então eles comiam separado, eles desprezavam os mais pobres. Aí Paulo, ele vendo isso tudo, e aí no versículo 27 ele diz assim, portanto todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ao invés deles estarem vivendo um tempo maravilhoso, um tempo de memorial, de lembrar, de comemorar aquilo que Deus fez por eles através de Jesus, eles já começavam a pecar na ceia. Essa é para mim, deixa os pobres para lá, vamos nosso grupinho aqui, nossa panelinha que vai tomar a ceia. Esse pãozinho está melhor, esse pãozinho é meu. Não tem sentido algum uma ceia desse tipo. Não tem sentido algum nós tomarmos uma ceia sem comunhão entre irmãos, sem comunhão da igreja. Não se trata de perfeição, mas de corações reconciliados. Eu e você erra. Pode ter certeza disso. Sempre é mais fácil apontar o erro do outro, É mais fácil. Fulano fez isso, aquilo. Mas eu e você erra. Eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre arrependimentos, sobre comunhão, sobre essa busca da comunhão. A igreja, quando ela nasceu, lá em Atos, diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. E a igreja crescia. A igreja crescia de uma forma misteriosa, maravilhosa, porque eles buscavam essa comunhão. E o Senhor nos atenta para essa comunhão. Por quê? Porque o mundo hoje, você percebe que é tudo do meu jeito, do meu estilo. Eu tenho a mochila lá com as iniciais do meu nome, a capinha, não estou criticando.
tá? A capinha do celular lá com as minhas iniciais. Eu ponho a camiseta de futebol, ponho o meu nome na camiseta e tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que nós também, por outro lado, a gente se torna muito individual. Isso é do meu jeito. Antigamente havia uma televisão na sala, onde todo mundo assiste o que quer, na hora que quer, de forma que um está aqui e o outro está aqui, ó, cada um está vendo duas coisas diferentes. Então nós nos tornamos individuais, e a Bíblia e o Senhor sempre nos chamou para sermos comuns, sermos unidos e andarmos juntos. Eu sei que temos as nossas preferências, e não tem problema nenhum, porque não é a nossa preferência que nos une, é o sangue de Jesus que nos une. O sangue de Jesus é Ele que vai causar essa união. Nós temos, se nós juntarmos aqui, irmãos, pode ser que a gente não concorde em quase nada. E não tem problema nenhum, porque é o sangue de Jesus que nos une. É Ele que nos comprou com sangue precioso. Nós vemos Paulo e Barnabé se separarem, irmãos. Por causa de João Marcos, Paulo ficou bravo com João Marcos, porque João Marcos largou eles no meio do caminho, e Barnabé queria levar João Marcos para a próxima viagem, Paulo não queria, e eles se separaram. Só que a Bíblia mostra, em Gálatas 2:1, dizendo assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando Tito comigo. Sabe, irmãos, pode acontecer uma coisa ou outra no meio do caminho, mas eles se reataram. Eles se reataram. E diz a Bíblia mais, Paulo fala sobre a origem do problema foi João Marcos. A origem do problema foi ele. Mas olha o que Paulo fala dele: toma contigo Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Sabe, irmãos, vai acontecer dificuldades, mas Deus nos chama para ter um coração quebrantado, para querer viver em comunhão. Porque hoje nós olhamos e falamos: alguém errou comigo, amanhã somos nós que vamos errar com outra pessoa. Deus nos chama para essa comunhão, para estarmos juntos, né, participarmos juntos. Eles fizeram trabalhos extraordinários. Paulo e Barnabé foram extraordinários naquilo que eles fizeram. Paulo também teve uma desavença com Pedro, ficou bravo com Pedro. Mas está tudo certo. Essas coisas não podem servir para nos separar. Talvez, quando nós formos repreendidos por uma situação, avalie, porque o outro pode estar querendo o seu bem, não o seu mal. Fala: por que você está procedendo assim? Por que você fez isso? E é assim que funciona. Não é um motivo de separação. A ceia, ela nos chama a comunhão. Como está a nossa comunhão? Eu não gosto do irmão, eu não gosto de não sei quem, isso não cabe a nós. Nós somos chamados para fazer essa obra juntos. Cada um com seus defeitos e qualidades. Se o irmão tem defeito lá, procura encobrir o defeito dele. Falou: deixa eu dar um jeito aqui, ajudar o meu irmão. Vou ajudar ele a acertar. É assim que funciona o reino. Nós não somos os melhores, mas unidos com as nossas forças, a igreja é muito forte. A igreja não precisa de mim e você falando mal da própria igreja. Ela precisa de nós juntos orando pela igreja, em comunhão. Quando há escândalo, né? Às vezes as pessoas se alegram: o pastor lá fez algo errado e caiu, e aí o outro crente dá risada. Ele gosta, não pode gostar, irmãos. Como é que nós vamos gostar de um reino dividido, um reino onde nós vemos erro? Nós precisamos orar, nós precisamos pedir: Senhor, abençoa, que ele possa voltar para os caminhos. Às vezes tem gente grande que cai e leva milhares juntos. Quantas vidas não são impactadas por um erro? Então nós precisamos de comunhão, de orar. A ceia nos convida a permanecer em comunhão. Não é só o dia da ceia, não é só esse dia, todos os dias. A ceia é só um reflexo da vida que nós vivemos em comunhão. O dia que nós chegamos aqui para tomar a ceia é o reflexo da nossa vida. E não um dia mágico, né? Eu vou tomar a ceia e fiquei em comunhão. As pessoas às vezes fazem isso. Às vezes eu percebo. Eles fazem isso com a ceia, fazem isso com o batismo. Aí fala assim: no dia que eu me batizar, né, aí eu vou vencer tudo. Irmãos, só vai batizar. Vai continuar tendo a sua vida. Eu fui ordenado a pastor e não mudou nada. Minha luta continua a mesma. Eu acho que ela até... Na verdade, eu acho que até aumentou um pouco. Tem horas. Porque Deus me deu outras coisas a serem feitas agora.
Então não é um dia mágico, mas é uma constante de vida. É isso que eu quero que você entenda. A vida cristã é uma constante. É uma constante de comunhão. A Bíblia nos chama a nos examinar. E esse exame, ele cabe a nós a todos os dias. Somos nos examinar. Como que é o meu procedimento? Como que eu estou andando? E não é para afastar ninguém da mesa, não é para trazer as pessoas para perto da mesa, né? Há quem goste, né? Ah, o irmão, ele errou, vamos expulsar ele da igreja, né? Nós aqui, nós não somos assim. Se você errou, a não ser que você não queira muito, viu? Se você não quiser muito, acho que mesmo assim o pastor André vai te mandar mensagem, vai atrás de você, ele vai sair atrás de você, ele vai te buscar. Só se você não quiser muito. Mas nós queremos você aqui, você perto, não longe das coisas de Deus, não longe da comunhão da igreja. Então a mesa, nós queremos todos a mesa. E a comunhão, ela exige um coração limpo, onde perdoa, aonde há humildade, aonde eu te sirvo e você me serve. É muito melhor ser servido, eu tenho certeza disso. Mas nós também precisamos colocar a mão na massa e servir o próximo. Falou, já fui servido, vou servir a outro agora. Alegria de ver o outro vencer. Olha, irmãos, que magnífico. A Bíblia fala, chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes chorar com os que choram é até mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa está alegre. Por que a pessoa está alegre, né? O que ela ganhou? O que aconteceu? Deus nos chama para comemorar a vitória dos nossos irmãos. Isso é comunhão. Vai lá o dia que ele estiver chorando e o dia que ele estiver alegre, se alegra. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a bênção dele chegou, mas a minha não. Irmãos, a bênção dele chegou, comemora com ele. Comemora com ele. O dia que a sua chegar, alguém comemora com você. Um irmão vai comemorar com você. Mas é isso que o Evangelho nos chama. A comunhão de todas as coisas. A comunhão da alegria e a comunhão da dor também. Na hora da dor a gente luta junto. Lembra da reforma aqui da igreja? Quantos pão com mortadela, né, irmão? A gente comeu aqui, né? O regime acabou. Né? 5 da tarde chegava um monte de pão. Aí passava o irmão, mandava bolo e chegava as coisas aqui de um jeito maravilhoso. Era bom. Um podia estar, outro não podia, mas o recurso não acabava e nós fomos trabalhando. E aí, você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Nós olhamos para trás ali, nós olhamos e eu olho com alegria. Acho que eu nunca trabalhei tanto, né? E a gente trabalhou. Tem gente saindo meia-noite da igreja, né? Outro não podia, mas outro estava, e assim foi. E assim foi construído. Isso é ser igreja. Isso é comunhão. Assim é o momento de deixar cair as mágoas. Mágoas. Quem vai te magoar, irmãos? Como eu já disse, será que é o atendente lá da padaria? Não. Quem vai te magoar é seu marido, é sua esposa. É o seu pastor. Ele vai te magoar, às vezes, com uma palavra que ele vai ter que falar. Você vai ficar triste. Mas nós precisamos deixar de cair essas mágoas, para nós podermos andar em comunhão com os nossos irmãos. Divisões nem se fala, né? Aqui não é lugar de divisão. Ciúmes, disputa, isolamento. Isolamento, tem gente que quer viver sozinho, trancado num lugar. Deus não nos chamou para isso. Eu sei que a bateria social às vezes acaba, tá tudo certo, né? Às vezes a pessoa fala, eu não aguento mais ver gente, deixa eu ficar um pouco agora, recarregar. Tá tudo certo, mas não é uma vida trancada, é uma vida em comunhão. Você é útil para o reino, irmãos. Você é útil, você é importante. Deus deu a vida por você, Jesus derramou aquele sangue por você. Você é importante. Você tem coisas boas. A ceia, ela é um ensaio da comunhão eterna. Pensa que nós estamos ceando agora e um dia nós vamos fazer uma ceia lá na Bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá, irmãos, olho no olho. Vai ser um dia maravilhoso. Então nós vamos passar, nós estamos fazendo essa como treinamento. Assim quando nós estamos louvando ao Senhor, é treinamento, porque um dia nós vamos chegar lá junto com os anjos e nós vamos botar para quebrar. Até eu que não canto nada, irmãos, eu vou cantar bem aquele dia, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, Ele não está analisando quem canta bem, quem canta mal, Ele está analisando quem canta de todo o coração. Nós precisamos, né, disso, nós estamos treinando para nós irmos num casamento.
O Cordeiro, irmãos, vai casar, buscar a igreja. E nós vamos estar ali nesse dia, nessa ceia maravilhosa. Diz assim Apocalipse 19:7: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Nesse dia não vai ter como mais ser quebrada a comunhão. Ali, irmão, já vamos ter vencido. Ali não entrou mais o pecado. Ali o pecado não vai ter esse poder sobre as nossas vidas. Quando nós chegarmos lá, irmãos, aí dizemos aí que o pessoal fala, aí é só alegria. Aí é só alegria. Aí é só vitória. Aí realmente é só vitória, né? Aí vai ser um momento maravilhoso. A ceia é a mesa onde Deus reconstrói aquilo que se quebrou. Por isso que Ele te chama para a mesa da ceia. O pecado quebrou o relacionamento, mas o Senhor nos chama de novo. Ele nos chama para a mesa, Ele falou, vem para a mesa aqui, ó. Vamos conversar aqui de novo. Vem aqui, vamos conversar. Ele restaura ali a comunhão com Deus, que foi feita pelo seu sangue. Ele restaura a comunhão com os irmãos, que vai fazer com que o nosso coração seja tocado e nós possamos perdoar os nossos irmãos, ser perdoado pelos nossos erros. É assim que caminha, né, a ceia, é assim que caminha a comunhão que nós temos. E também essa mesa aponta para uma comunhão eterna, como eu já disse. A ceia é um momento onde Deus nos chama de volta. É um momento onde Ele nos chama um para o outro. É um momento onde Ele nos chama de volta ao nosso propósito de vida. Essa é a ceia. Onde nós paramos de tempo em tempo e olhamos e avaliamos as coisas. Não tem muita coisa a ver, mas às vezes num velório, nós paramos e avaliamos a nossa vida. Como que eu estou andando? Como que eu estou fazendo da minha vida? E a ceia também é um momento de nós pararmos e ver que Deus está nos chamando para uma mesa. E talvez uma comunhão quebrada, ela reate de novo. Nós possamos pegar a nossa cadeira, sentar na nossa mesa, sentar na nossa cadeira, junto com o nosso Senhor, junto com Jesus, junto com os nossos irmãos e viver esse momento maravilhoso. Não tome como só beber um pouquinho de suco e uma bolachinha, um pãozinho. Ela representa muito mais do que isso. A ceia é a comunhão da igreja com o seu Salvador. É nossa comunhão com aquele que um dia vai nos buscar. A Bíblia diz que ao ressoar da trombeta, o Senhor virá nos ares e vai buscar a igreja. Quem sabe esse dia? Eu não sei se nós vamos viver esse dia ou nós vamos encontrar com o Senhor antes. Eu não sei. Cada um vai ter a sua vida, a sua história. Mas eu fico imaginando quão maravilhoso será esse dia, irmãos. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que se está escrito, vai acontecer e vai ser maravilhoso. Eu não sei se a nossa geração verá, mas uma geração verá. Ela verá o Senhor vindo nos ares, Ele subindo, encontrando com o Senhor. Igual a gente vê nos filmes, né? Ele subindo e encontrando com o seu Deus. Na ceia, é um momento de reconciliar. A ceia, ela não é um ritual. Não é um ritual que eu faço de tempo em tempo. Não é esse ritual que muitas vezes as pessoas se confundem e pensam. Mas é um momento de celebrar vitória. Para nós estarmos nessa ceia aqui, Jesus deu a vida por nós. Então nós comemoramos vitória. Porque nós tivemos vitória. Assim como o que parecia ser uma derrota para Jesus lá naquela cruz, foi vitória. Satanás pensou que ganhou a guerra, ganhou a parada. Ele não ganhou não, porque ali naquela cruz, Jesus deu a vida, derramou seu sangue, mas quando ele foi para o sepulcro, no domingo, quando chegaram pela manhã, ele não estava lá, porque ele venceu a morte, ele venceu. E nós comemoramos a vitória aqui, nós vivemos a vitória do acesso de novo ao nosso Pai. Nós temos acesso, nós celebramos o sangue que nos uniu como irmãos, o sangue de Jesus nos tornou irmãos. Nós temos, até nosso irmão de sangue é diferente. Meu irmão não tem nada a ver comigo, nem de aparência, de nada. Tá minha tia aí, meus primos, né? Não tem nada a ver. Meu irmão é todo diferente, ele é loirinho do olho azul. Eu brinco até com ele, não adianta olho azul em gente feia.
Por isso que eu brinco, né? Eu que devia ter esse olho azul, vocês não acham, igreja? Cara bonito, né? Aí, ó, é isso. Vocês tiveram oportunidade, mas não falaram. Aí, pastor, tá abençoado. Mas, aí, perdi até o que eu estava falando. Mas o sangue de Jesus é que nos uniu. O sangue de Jesus nos torna irmãos diferentes, mas juntos nós vivemos essa comunhão como irmãos. Nós celebramos a promessa de que um dia estaremos todos à mesa do Cordeiro. Nós celebramos que não haverá nenhuma lágrima naquele dia, que não haverá nenhuma divisão e nenhum pecado terá poder sobre as nossas vidas. Então, quando nós ceamos aqui, nós fazemos isso agora e apontamos para um futuro mais glorioso ainda, quando nós faremos isso na presença real de Jesus Cristo. Para finalizar, não existe ceia verdadeira onde a comunhão não está restaurada. Então, é dia de restaurar a comunhão, é dia de avaliar as nossas vidas e andarmos na presença do nosso Deus. Amém, igreja?